Donald Trump fez o primeiro discurso ao Congresso americano desde que tomou posse. Em 1h40, Trump defendeu na noite de terça-feira as primeiras ações do governo. Entre elas, o combate ostensivo à imigração ilegal e a retirada do país de organismos internacionais. Ouviu protestos e aplausos. Donald Trump entrou no plenário da Câmara ovacionado pelos parlamentares do partido dele, o republicano, mas também sob protesto da oposição democrata. Uma deputada segurava um cartaz dizendo: "Isso não é normal". Trump começou o discurso celebrando a volta à presidência. America is back. Ele disse que foi a maior vitória em décadas. The presidential election of November 5th was a mandate like has not been seen in many decades. We won all 7 swing states, giving us an electoral college victory of 312 votes. We won the popular vote by big numbers and won counties in our country. O deputado democrata Al Green protestou e gritou que isso não dava ao presidente o direito de cortar assistência de saúde para os mais pobres. Ele foi retirado do plenário por ordem do presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson. Donald Trump então enumerou medidas tomadas nas primeiras 6 semanas de governo, como a declaração de emergência na fronteira para combater a imigração ilegal, a retirada dos Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris, da Organização Mundial da Saúde, do Conselho de Direitos Humanos da ONU e o fim das políticas de diversidade e inclusão. Ele destacou a criação do Departamento de Eficiência Governamental para enxugar a máquina pública. O departamento é liderado pelo bilionário Elon Musk. Thank you, Elon. He's working very hard. He didn't need this. He didn't need this. Sem apresentar provas, Trump disse que já encontrou centenas de bilhões de dólares em fraudes no governo. Ao longo do discurso, democratas seguraram placas de protesto que diziam mentira e Elon Musk rouba. O discurso no Congresso é uma tradição dos presidentes aqui nos Estados Unidos. O de Donald Trump foi o mais longo em 60 anos. Durou 1h40. O presidente defendeu suas propostas de governo nas políticas interna e externa, como o tarifaço sobre produtos importados da China, México e Canadá, que passou a valer nesta semana. Trump disse que a medida também deve atingir o Brasil. If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. Em média, o Brasil taxa em 2,7% as importações dos Estados Unidos. É bem menos do que as tarifas para produtos do resto do mundo, que em média são taxados em 12,4% pelo Brasil. No ano passado, os Estados Unidos tiveram superávit na balança com o Brasil. O presidente ameaçou mais uma vez tomar o controle do Canal do Panamá. E também voltou a dizer que os Estados Unidos vão anexar a Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca. National security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. 2 dias depois de interromper o envio de ajuda militar para a Ucrânia, Trump disse que recebeu uma carta do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Na mensagem, segundo Trump, Zelensky agradeceu a ajuda americana e disse que está pronto para assinar um acordo de exploração mineral com os Estados Unidos. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? Trump terminou prometendo aos americanos um futuro de ouro. My fellow Americans, get ready for an incredible future because
The golden age of America has only just begun. It will be like nothing that has ever been seen before. Thank you, God bless you, and God bless America. Historicamente, presidentes americanos se dirigem ao Congresso para discutir políticas que precisam de apoio do Legislativo. Trump destacou o que fez sem precisar do Congresso, como os quase 100 decretos presidenciais que assinou no começo do mandato. Alguns parlamentares democratas deixaram a Câmara durante o discurso, em protesto contra as políticas de Trump. Hi everyone, I'm Melissa Slotkin. Como é tradição, depois do presidente, um integrante da oposição se dirigiu ao Congresso. A senadora Elissa Slotkin, do Michigan, alertou que as tarifas sobre outros países podem aumentar os custos para a economia dos Estados Unidos. A democrata reconheceu que os americanos querem mudança, mas disse que é uma forma responsável e uma forma imprudente de fazer isso, e afirmou: podemos fazer essas mudanças sem nos esquecermos de quem somos, como país e como democracia. Apesar de ter feito essa defesa enfática no Congresso, hoje Donald Trump decidiu postergar por um mês a taxação sobre carros importados do Canadá e do México. A tarifa de 25% tinha começado a valer ontem. Para os outros produtos, a cobrança foi mantida. A porta-voz da Casa Branca afirmou que a decisão ocorreu depois de Trump conversar com representantes das 3 maiores montadoras americanas e que o recuo foi necessário para não deixar essas empresas em desvantagem econômica. A cadeia de suprimentos da indústria automobilística dos Estados Unidos é altamente integrada à do México e do Canadá. O recuo de Donald Trump repercutiu no mercado financeiro e aumentou as expectativas dos investidores de que haja uma flexibilização da política tarifária dos Estados Unidos. Os principais índices das bolsas de valores americanas e da Bolsa Brasileira fecharam em alta. O dólar teve a maior queda diária percentual em relação ao real desde outubro de 2022. A moeda vale agora R$ 5,75. A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou hoje uma tentativa do governo americano de bloquear o pagamento de quase 2 bilhões de reais em ajuda humanitária. Donald Trump tinha suspendido as atividades da principal agência de desenvolvimento internacional dos Estados Unidos. Mas a Corte decidiu que o governo precisa pagar projetos que já foram executados. Nesta quarta-feira, Donald Trump suspendeu a transferência de informações do Serviço Secreto Americano à Ucrânia. Os dados serviam para o país se defender e revidar os ataques dos russos. O conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, e o diretor da CIA, John Ratcliffe, confirmaram que os Estados Unidos fizeram uma pausa no compartilhamento de informações com a Ucrânia, mas não deram detalhes sobre quais serviços seriam afetados. Se a interrupção for total, os satélites americanos não vão mais informar aos ucranianos quando os russos estiverem fazendo um ataque aéreo em larga escala. Isso comprometeria seriamente a capacidade de a Ucrânia se defender em alguns meses ou até semanas. Sem as coordenadas dos satélites, os ucranianos também terão dificuldades para atacar alvos em solo russo. Esse foi mais um golpe duro para a Ucrânia, depois do bate-boca público de sexta-feira entre Donald Trump, J.D. Vance e Volodymyr Zelensky no Salão Oval da Casa Branca. Na segunda-feira, o governo Trump já tinha anunciado uma suspensão da ajuda militar à Ucrânia. Para tentar uma reaproximação, Zelensky tem feito elogios e dito que está disposto a negociar um cessar-fogo liderado por Trump. Diz também que está pronto para permitir que empresas americanas explorem minerais raros na Ucrânia. O Kremlin classificou como positiva a última carta do presidente ucraniano para Trump. Volodymyr Zelensky vem fazendo uma maratona de conversas com os aliados aqui da Europa. Hoje ele ligou para vários líderes, como os primeiros ministros da Alemanha e da Holanda. Amanhã, a União Europeia vai discutir formas de aumentar rapidamente os investimentos em defesa e depender menos dos Estados Unidos. O presidente francês Emmanuel Macron fez um pronunciamento. Ele declarou que a Rússia está se tornando uma ameaça para toda a Europa.
A Rússia viola acordos, invade países, interfere em eleições. Nesse contexto, quem acredita que a Rússia vai se conformar com a Ucrânia? Se um país invade o outro impunemente, é a lei do mais forte que se aplica, ponderou Macron. Ele disse que espera que o governo americano continue a ajudar a Ucrânia e a Europa, mas que os europeus precisam estar preparados caso os Estados Unidos não continuem ao lado deles. Macron prometeu dobrar o efetivo das Forças Armadas francesas nos próximos 5 anos. O Vaticano informou que o estado de saúde do Papa permaneceu estável hoje. Não houve nenhuma crise respiratória. O Papa continua recebendo oxigênio de alto fluxo durante o dia e a ventilação mecânica não invasiva será retomada durante a noite. Francisco voltou a trabalhar e passou o dia na poltrona. Intensificou a fisioterapia respiratória e a fisioterapia motora ativa foi descrita pela primeira vez nos boletins. Diante da complexidade do quadro clínico, o prognóstico permanece reservado. Esta manhã, no apartamento dele no 10º andar, Francisco participou do rito de bênção das cinzas e comungou. De manhã, ligou para o pároco de Gaza, Gabriele Romanelli, e à tarde alternou descanso e trabalho. Hoje foi divulgado o texto do Papa para o ritual do início da Quaresma, escrito antes da internação. Em uma das suas reflexões, o Papa diz que não adianta exorcizar a morte, que é preciso lidar com ela. Na homilia, Francisco diz ainda que as cinzas revivem em nós a memória do que somos e também a esperança do que podemos ser. O Papa Francisco também enviou uma mensagem para o início da campanha da fraternidade, que esse ano fala de ecologia. No documento escrito pouco antes da internação, o Papa pediu que todos nós possamos mudar nossas convicções e práticas para deixar que a natureza descanse das nossas explorações gananciosas. E numa referência à COP30, que vai ser em novembro em Belém, Francisco disse que a Igreja está disponível para ajudar que as nações e os organismos internacionais possam comprometer-se efetivamente com práticas que ajudem na superação da crise climática e na preservação da obra da criação. O Papa finalizou pedindo para que os fiéis continuem a rezar por ele. No santuário em Aparecida, fiéis responderam o chamado do pontífice e ouviram a mensagem sobre o meio ambiente. Tem que aproveitar o tema, né? Nesse tempo de Quaresma e fazer as práticas para cuidar do meio ambiente, né? Afinal, é uma responsabilidade de todos nós, né? Há 61 anos, a campanha da fraternidade, que é sempre lançada na quarta-feira de cinzas, aborda assuntos importantes para a sociedade. Neste ano, discute a ecologia integral. Campanha da Fraternidade 2025. O tema da campanha da fraternidade será debatido até o fim do ano nas paróquias. A Igreja Católica quer conscientizar os fiéis de que todo mundo é responsável por cuidar do meio ambiente e que mesmo os gestos simples fazem muita diferença. Vamos cuidando da nossa vida, da vida dos outros, dos povos originais e também cuidar da vida das futuras gerações. Em Brasília, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reforçou a importância do tema. O mundo hoje está precisando de uma nova mentalidade, está precisando de um novo estilo de vida que não prejudique a natureza e que não tire a dignidade das pessoas. A seguir, a previsão para o fim da onda de calor. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou hoje o inquérito que investigava o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, por suposta omissão nos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que não viu elementos para continuar a investigação. A Justiça de São Paulo condenou mãe e filho pelas agressões racistas contra o músico Ed Júnior 2 anos e meio atrás. Ed e vizinhos contaram que os ataques começaram assim que o músico se mudou para o prédio.
Numa das ocasiões, Elizabeth Morrone impediu que ele entrasse no mesmo elevador e o xingou de macaco, ladrão e imundo. Ela foi condenada a 1 ano e 3 meses de prisão por injúria racial e ameaça. E o filho, Marcos Vinícius Morrone Sartori, foi condenado a 2 meses de detenção por ameaça. Os dois em regime aberto. O advogado negou que Elizabeth seja racista. Disse que vai recorrer e que Marcos Vinícius tem uma anomalia mental e não poderia ser condenado. A capital da Argentina sofreu 2 apagões hoje. O primeiro corte no fornecimento de eletricidade foi às 10:06 da manhã e o segundo às 10:01 da tarde. A falta de sinalização paralisou o trânsito em Buenos Aires. Bombeiros socorreram 120 pessoas, a maioria presa em elevadores. Isso num dia em que a sensação térmica na capital chegou a 44 graus. O governo declarou que houve falhas nas linhas de transmissão. Agora, hora da previsão do tempo. Oi, Eliana, boa noite para você. Oi, Elter, boa noite para você, para Renata e boa noite para você. Tem risco de temporal do noroeste do Ceará ao leste do Amapá e do oeste do Amazonas ao sul de Rondônia. Nas áreas de chuva forte estão Rio Branco, Macapá, Belém e São Luís, com 30, 40 e 60 milímetros de chuva. Chove mais rápido nas outras regiões em verde, incluindo Salvador e Recife. Onde o mapa está amarelo, previsão de sol o dia todo. Caso de Curitiba, Brasília, Goiânia e Porto Alegre, com máximas de 29 a 36 graus. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, pancadas de chuva de amanhã a sábado e tardes cada vez mais quentes, com 35 e 37 graus no domingo, o último dia da onda de calor. É quando uma frente fria avança pelo sul do país. Veja como fica bem quente até o dia 9 e como muda a partir de 10 de março, segunda-feira. No Rio Grande do Sul, tendência de frio. Por exemplo, em Bagé, amanhã mínima de 24 graus. Na segunda, apenas 11. No Sudeste, as temperaturas também caem na semana que vem. Mas é só um refresco, com máximas ainda perto dos 30 graus. Elter e Renata. Oi, Eliana, mas mesmo com esse calorão todo que a Eliana mostrou, milhares de foliões se despediram hoje do Carnaval de Salvador. Foi o 12º dia de festa. Nem a sensação térmica de 33 graus desanimou a multidão. Tânia machucou o pé, mas fez questão de aproveitar. É o amor pelo Carnaval da Bahia. O cantor Léo Santana foi o primeiro a puxar o trio elétrico pelo circuito Barra Ondina. Já vi. O criador do tradicional arrastão, Carlinhos Brown, veio em seguida. Fez um ritual de saudação a Exu, orixá africano, para abrir os caminhos. Relembrou sucessos com o instrumentista Armandinho, filho de Osmar, um dos pais do trio elétrico. E recebeu ainda o grupo coreano Repercussion e 250 percussionistas. Do chão mesmo, seguiu pelo circuito para fazer a alegria dos foliões incansáveis. Quando criou a festa há 30 anos, em 1995, Carlinhos Brown tinha uma ideia de homenagear os profissionais que trabalharam durante o carnaval, que só podem curtir na quarta-feira de cinzas. O evento cresceu tanto que se tornou uma forma de esticar ainda mais a folia para baianos e turistas. Nós estamos celebrando isso, sim, com as pessoas que trabalharam, mas tem gente que veio curtir mesmo do mundo inteiro. O cantor Daniel Vieira fechou o arrastão. No Recife, a quarta-feira de cinzas é sinônimo de bacalhau do Batata. Recolher a alegria e a bagagem não é fácil, não. A cidade se preparou para receber 4 milhões de pessoas neste carnaval. Turistas lotaram as pousadas. Mas espera, nem todo mundo saiu apressado assim. Tem espaço para mais. Eu vim aqui para prestigiar o Batata. E tem aqueles que não se intimidam com calor. Carnaval merece tudo, é calor, é frio, é chuva, sol. Quem ama tá sempre aqui. O bacalhau do Batata pede passagem.
Um bloco que o garçom Isaías Pereira da Silva criou com a intenção de curtir a folga, que para ele era só na quarta-feira de cinzas. E lá se vão 63 anos nessa pisada. Bom, quando o Batata estava naquele tempo, meio sufocado com aquela história de ficar trabalhando o tempo todo, transbordando de vontade de brincar carnaval, o bloco saía com um pouquinho de gente atrás do estandarte. Mas não tem aquelas ideias que pegam? O garçom morreu há 32 anos, mas a família dele leva a brincadeira adiante. Hoje, atrás do estandarte, que leva os ingredientes de uma bacalhoada, vai essa multidão. Bora aproveitar, gente, que faltam 347 dias para o carnaval do ano que vem. Na última noite de desfiles na Sapucaí, Mocidade, Tuiuti, Grande Rio e Portela brilharam na avenida. Salve a mocidade, salve a mocidade. É a escola de Padre Miguel, com os pés fincados no chão, mas com a cabeça no espaço, entre o futuro e o passado, num visual bastante retrô. A Comissão de Frente da Mocidade vem representando um tema da atualidade, inteligência artificial. O ser humano cada vez mais preso à máquina e a máquina cada vez mais ganhando liberdade. A Paraíso do Tuiuti contou a história de Chica Manicongo, uma sacerdotisa africana escravizada, considerada a primeira mulher trans do Brasil. Comissão de Frente da Tuiuti, o bailado deles vai representar as perseguições que Chica Manicongo sofreu ao longo de sua vida inteira. Ela foi forçada a ser quem ela não era nessa sociedade que tanto nos mata, tanto tenta nos calar. Esse enredo é um enredo muito corajoso e necessário ao mesmo tempo. Estamos no Rio de Janeiro, acompanhando a entrada de uma escola de Duque de Caxias, que vem contar a história de 3 princesas da Turquia que são reverenciadas como caboclas no estado do Pará. Essa grande mistura é o Carnaval da Grande Rio. Princesas turcas que afundam no mar e se encantam nas águas do Pará. Entre tantas lendas de princesas, encontramos uma rainha que está se despedindo do seu reinado. Estarei aqui sempre. A gente, quando gosta de uma coisa, corre na veia, né? Chegando na avenida, olha a temperatura do esquenta da Portela. É preciso ter sonho sempre. Mas não quer essa marca. É Milton Nascimento com o pé na estrada partindo em procissão. Empurrado pela tradição da maior campeã do carnaval, a Portela. Nós somos os filhos do sol. Somos pessoas que foram tocadas pela música do Milton Nascimento durante toda a sua trajetória. Estou transbordando de emoção. O cortejo segue desfilando um repertório consagrado. O trem azul, o sol na cabeça e as baianas, todas elas Marias. E o que dizer da emoção da Dona Maria de Fátima, que viajou mais de 2.000 quilômetros de ônibus para realizar o sonho de ver a Portela na avenida. Só que ela errou o dia, ia perder o desfile. A direção da escola soube da história e convidou a Maria para ver o Milton de camarote. E é o conselho que eu dou: tenha um sonho, realize, tente realizar, porque a nossa vida é muito curta. A travessia está chegando ao fim, é o último carro da última escola da noite, um dos momentos mais aguardados desse carnaval, o momento em que Milton Nascimento finalmente entra na Sapucaí. Estou feliz pra caramba, das melhores coisas que aconteceram na minha vida, que a Portela me deu.
A Beija-Flor é a grande campeã do Carnaval do Rio. Para a alegria da comunidade de Nilópolis e também, claro, para a alegria do Neguinho da Beija-Flor, que encerrou com chave de ouro a linda carreira de 50 anos como intérprete da sua escola do coração. Na fábrica de sonhos do Carnaval, hoje é o dia em que criatividade e talento se traduzem em números, notas. Um julgamento que, mesmo para quem tem a experiência de muitos carnavais, é sempre tenso. Olha a apuração aí, gente! Para Neguinho da Beija-Flor, que se despede do carro de som da escola esse ano, o coração batia num ritmo mais acelerado. Parei de cantar, mas não parei de sofrer. E como sofreu! A cada nota 10 era uma mistura de vibração e pura emoção. Nota 10! Nesse carnaval, pela primeira vez, foram 3 dias de desfiles. Mudou também a forma de os jurados darem as notas. Os envelopes foram fechados a cada dia e as notas não puderam ser mais modificadas. 10. Enredo foi o primeiro quesito. Beija-Flor, Grande Rio, Imperatriz, Mangueira e Paraíso do Tuiuti saíram na frente, todas com as notas 10. Depois disso, Beija-Flor não largou mais a liderança. Imperatriz e Grande Rio se alternaram em segundo lugar. A Imperatriz permaneceu em primeiro até o quesito fantasia. Uma das juradas deixou de dar nota para 3 escolas. Deu nota 10 apenas para a Grande Rio. E pelo regulamento, a Liga decidiu repetir a nota mais alta que cada escola já tinha recebido nesse quesito. A última nota 10 para a comissão de frente selou o destino vitorioso da Azul e Branco de Nilópolis. Oh, meu Deus do céu. Poxa vida. Ai, meu Deus. Um recado para a comunidade. Alô, comunidade, vamos comemorar, vamos comemorar. Chave de ouro, sei com chave de ouro. É o 15º título da escola, uma premiação para um desfile especial, em homenagem ao carnavalesco Laíla e que marca também a despedida de Neguinho da Beija-Flor da Avenida, depois de 50 anos. Ilha Beija-Flor contou a trajetória de Laíla, que morreu de Covid em 2021 e participou de enredos históricos da escola, como Ratos e Urubus, de 1989, ao lado de Joãozinho 30. E que despedida, hein, Neguinho? 50 anos, passando 50 anos de história do carnaval e com a minha querida Beija-Flor. E mais uma vez, olha o Neguinho da Beija-Flor aí, gente, em cima do carro de som, encerrando o seu reinado com a voz e a alegria que marcaram a história do carnaval. Entrei campeão e tô aposentando campeão. A casa de Ogum chamou a alegria. A casa de Ogum chamou a alegria. Vamos acabar do que não Beija-Flor. Velho de Laíla, meu filho. Chamou a alegria. Vamos acabar do que não Beija-Flor. Velho de Laíla, meu filho. A casa de Ogum chamou a alegria. A casa de Ogum chamou a alegria. Vamos acabar Nilópolis ao vivo, você vê aí ao vivo a quadra da Beija-Flor de Nilópolis, azul e branco, comemorando o 15º título do Carnaval Carioca, nessa quarta-feira de cinzas, de alegria. A repórter Lília Teles está lá acompanhando, Lília Teles que tem fama de pé quente, mais uma vez, pertinho, na quadra com a escola campeã, e você vê aí toda a vibração da escola curtindo esse campeonato do Carnaval Carioca. Parabéns à Beija-Flor.
Beija-flor de Laíla e beija-flor de Neguinho da Beija-Flor se despedindo aos 50 anos de carreira. Muito linda essa história e esse título. Parabéns, Neguinho. Parabéns, Beija-Flor. O Jornal da Globo é depois de Cine BBB. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições.